O cenário do conflito entre Israel e Palestino é intrincado, enraizado em décadas de eventos históricos, disputas territoriais e tensões culturais e religiosas. Para compreender plenamente esse conflito, é essencial explorar a complexidade de suas origens, as dinâmicas em jogo e as tentativas de resolução. Esse conflito remonta ao início do século XX, quando o movimento sionista, buscando o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, ganhou força. Com a Declaração Balfour em 1917, o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina começou a se materializar. No entanto, essa aspiração entrou em choque com os direitos e interesses dos habitantes árabes da região, gerando tensões crescentes. Após a Segunda Guerra Mundial, a questão da partilha da Palestina ganhou destaque. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano que dividiria a região em estados judeu e árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes sionistas aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, desencadeando a Guerra de Independência de Israel no ano seguinte. A guerra resultou na criação de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de árabes palestinos, criando um dilema de refugiados que perdura até hoje. A ocupação de territórios durante o conflito estabeleceu as bases para disputas territoriais e um ciclo de hostilidades. Ao longo dos anos seguintes, surgiram outras guerras, como Guerra dos 6 Dias em 1967, que foi um ponto de virada significativo. Israel, enfrentando ameaças percebidas, lançou uma operação militar preventiva que resultou na ocupação da Cisjordânia, da Faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental. Esses territórios ocupados tornaram-se fontes contínuas de tensão, alimentando a resistência palestina e o estabelecimento de assentamentos judaicos. A construção de assentamentos na Cisjordânia é uma questão central, considerada ilegal pela comunidade internacional. A presença contínua desses assentamentos dificulta os esforços para uma solução de 2 estados, amplamente considerada a abordagem mais viável para a paz. Inúmeras tentativas de negociação foram feitas ao longo dos anos. Os acordos de Oslo na década de 90 buscaram estabelecer uma base para a paz, reconhecendo a Organização para a Libertação da Palestina e permitindo a autonomia limitada nas áreas controladas pela Autoridade Palestina. No entanto, as negociações enfrentaram obstáculos significativos. Questões fundamentais como as fronteiras do futuro Estado palestino, o status de Jerusalém, os direitos dos refugiados e a segurança de Israel provaram ser extremamente difíceis de resolver. As tensões resultantes culminaram em eventos como a Segunda Intifada no início dos anos 2000. A cidade de Jerusalém é um ponto focal crítico no conflito. Lar de locais sagrados para judaísmo, cristianismo e islamismo, Jerusalém é reivindicada como capital por ambos os lados. A anexação de Jerusalém Oriental por Israel após a Guerra dos 6 Dias não é reconhecida internacionalmente, e essa questão continua sendo uma barreira significativa para as negociações. A situação atual mantém a região em um estado de tensão constante. A construção contínua de assentamentos, os confrontos periódicos e a falta de progresso nas negociações aumentam a complexidade do conflito. A ascensão de novos atores políticos na região e as mudanças globais de poder também impactam as dinâmicas em jogo. A Bíblia desempenha um papel significativo no contexto do conflito, influenciando percepções e narrativas de ambas as comunidades envolvidas. Para muitos judeus e cristãos, a Bíblia é uma fonte de conexão espiritual e histórica com a terra, enquanto para muçulmanos, a região é sagrada pelo Alcorão. Muitos judeus veem a terra de Israel como a terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes, conforme descrito no Antigo Testamento da Bíblia. A conexão histórica e espiritual é um elemento central na reivindicação judaica sobre a região. Na perspectiva judaica e cristã, Jerusalém tem um significado especial nas tradições judaica e cristã. O Templo de Salomão, construído em Jerusalém, é considerado um local sagrado. Além disso, eventos cruciais da vida de Jesus ocorreram na cidade, tornando-a significativa para os cristãos. Além disso, algumas interpretações bíblicas são usadas para justificar a ocupação de territórios.
especialmente na Cisjordânia, como uma forma de cumprir as promessas bíblicas. E para alguns cristãos, o apoio a Israel está enraizado em interpretações específicas das profecias bíblicas, ligando eventos na região a um contexto escatológico. Porém, na perspectiva palestina e árabe, muitos não compartilham a mesma interpretação bíblica e veem a ocupação de terras como uma questão política e de direitos humanos, separada das narrativas religiosas judaicas e cristãs. Embora a Bíblia seja uma fonte de significado espiritual e histórico para muitos na região, sua interpretação varia consideravelmente. Enquanto alguns veem as promessas bíblicas como justificação para a presença judaica na terra, outros destacam a necessidade de abordar as questões políticas e humanitárias de maneira mais ampla. O desafio é encontrar um equilíbrio que respeite as crenças e identidades de todas as partes envolvidas, promovendo ao mesmo tempo a justiça, a paz e a coexistência.